Olá, meu nome é Gabriel e eu vou abordar aqui nesse vídeo o capítulo 6 do Guia PMBOK sexta edição, que fala sobre o gerenciamento dos riscos de projeto. Aqui eu vou abordar primeiramente por que gerenciar riscos é tão importante e também vou falar qual o objetivo do gerenciamento de risco e quais os conceitos associados, além de falar sobre o ciclo da gestão de riscos. Bom, riscos de projeto são eventos com condições incertas que podem ter efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto, como o cronograma, orçamento e até mesmo qualidade. O gerenciamento de riscos ele influencia e é influenciado por todas as áreas da gestão de projetos. Ele busca também aumentar o valor dos demais processos. Sabendo disso, por que ele é pouco aplicado? Bom, existem muitas desculpas criadas quanto a isso. Quem nunca escutou aquele famoso "isso nunca aconteceu e nem vai acontecer", ou aquela outra frase "não temos tempo nem dinheiro para gastar com gestão de riscos"? A gestão de riscos ela certamente consome bons recursos do projeto, porém ela busca fazer com que o investimento gere um retorno muito maior para o projeto. O famoso prevenir é melhor que remediar, sabe? Então, cada projeto ele é único. E mesmo que se aproveite algum outro plano de riscos de projetos passados, isso deve ter algumas alterações a serem feitas. O objetivo da gestão de riscos é aumentar a probabilidade e os impactos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos sobre o projeto. Bom, o que são esses impactos negativos ou ameaças? Bom, é o atraso no cronograma, estouros de orçamento e até baixo desempenho na execução do projeto e a baixa reputação da organização, por exemplo. E o que são impactos positivos ou oportunidades? Bom, é a redução do prazo, custo do, ou redução do custo do projeto, a melhora do desempenho, né, na execução do projeto e até mesmo um aumento na reputação da organização. Cada risco ele tem sua importância e não devemos tratar todos os riscos da mesma forma. Quando vamos analisar riscos, deve-se levar em conta vários fatores. O primeiro fator é a probabilidade do risco acontecer. Já o segundo fator é o impacto que esse risco pode provocar no meu projeto. E, em outras palavras, é o valor em jogo. Caso o risco do meu projeto tenha grande probabilidade e alto impacto, eu vou ter que tratar ele de forma bastante diferenciada e muito cuidadosa. Temos que levar em conta também o momento esperado em que o risco pode se materializar no nosso projeto. Há riscos que podem se materializar durante todo o projeto ou em um só momento. Além desse fator também, temos a frequência. Ou seja, quantas vezes aquele risco pode se manifestar durante o meu projeto. Além disso, vamos ter que abordar o risco geral do projeto. O que é o risco geral? O risco geral é a soma dos riscos individuais mais os riscos desconhecidos. Os riscos individuais são nada mais, nada menos que os riscos conhecidos. Os riscos onde iremos atuar com os processos de gerenciamento de risco, ou seja, são os riscos que vamos identificar, classificar e planejar respostas, certo? Vão existir os riscos desconhecidos também, que não são mapeados no nosso processo, né? E que eu devo tratar ele também no meu planejamento. Para ambos esses riscos, deve-se ter uma bela reserva de contingência, né? Então vamos para o próximo slide. Aqui vamos falar sobre o ciclo do gerenciamento dos riscos do projeto. Esse ciclo ele é composto por 7 processos. Então, é o planejamento da gestão de riscos, a identificação dos riscos, a análise qualitativa, a análise quantitativa,
planejamento das respostas e a implementação dos planos de resposta. A gente vai falar individualmente de cada um, certo? Então, vamos para o primeiro, que é planejar gerenciamento dos riscos. Ele vai definir como as atividades de risco são feitas. Ou seja, o objetivo aqui é ter um plano que define todo o trabalho de gerenciamento de riscos. Então, vamos lá. Todo o planejamento de riscos deve estar pronto logo no início do projeto, porque ele quem define o que vamos aplicar em termos de atividades, técnicas e ferramentas para gerir os riscos. Então é sempre no início. Essa atividade ela vai programar o tempo e os recursos para as atividades de gestão de riscos e irá garantir que seu grau, tipo e visibilidade da gestão de riscos seja proporcional tanto aos riscos como à importância do projeto. Ou seja, vai verificar se o custo-benefício compensa e o que vai ser investido no gerenciamento de riscos realmente vale a pena. Aqui também a gente tem que desenvolver uma política de riscos de acordo com o porte do projeto, a complexidade do projeto, a importância estratégica dele para a empresa e o seu ciclo de vida, né? Então, para isso também, a gente vai usar como ferramental aqui diversas reuniões, opiniões de pessoas especializadas, então pessoas de financeiro, pessoas de gestão ambiental e outras áreas. Além de análise das partes interessadas, né? O plano de gestão de riscos, ele descreve como as atividades de gestão de riscos são estruturadas e executadas. Então, para isso ele pode conter a estratégia, que define a abordagem geral para a gestão de projetos, a metodologia, quais ferramentas e técnicas vão ser usadas, né? Papéis e responsabilidades, então quem vai fazer o que no projeto. Quarto, financiamento, quais são os recursos e de onde eles vêm, além de protocolos para poder utilizar essas reservas, né? Não é só sair gastando. Também temos os prazos, definições de níveis de probabilidade e impacto e categoria dos riscos, né? Alto, baixo, médio, muito alto, muito baixo, etc. O plano de gerenciamento de riscos ele também pode conter uma estrutura analítica de riscos e agrupamento hierárquico das fontes de riscos do projeto, sendo útil no processo de identificação. Isso ajuda a gente não esquecer alguns elementos importantes. Vamos para o próximo slide, que é a identificação dos riscos. Bom, aqui todas as partes interessadas no projeto devem ser incentivadas a identificar riscos, né? Então, todas as pessoas envolvidas têm que estar ali identificando os riscos. Sempre se preocupando com a quantidade de riscos identificados, né? Porque quanto mais, melhor. Sem se preocupar se aquele risco é bom, se aquele risco é ruim, se presta, não presta, etc. Uma ótima ferramenta para isso é o EAR. O que é o EAR? É a estrutura analítica de riscos. Ela possui o agrupamento hierárquico das fontes de risco do projeto, não esquecendo, assim, de elementos muito importantes. Uma boa ferramenta para levar em conta esses riscos é o brainstorm. Podemos também falar, pesquisar ou entrevistar pessoas especializadas em diversas áreas, como ambiental, comercial e financeiro, como dito anteriormente. Utilizar análise de causa raiz, análise SWOT, entre outras, né? Todos esses riscos identificados devem ser descritos para não confundir com a sua causa ou efeito. Então, a gente vai utilizar para isso
formato causa, risco e efeito, né? Podemos incorporar a isso também os responsáveis de cada risco, porque quanto antes eu envolver pessoas ligadas a isso, mais cedo elas vão poder contribuir com a sua análise, né? Então, porém, esses responsáveis só serão confirmados durante a análise qualitativa. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Wellington, sou aluno do curso de especialização em gestão de projetos do Instituto Federal de São Paulo, campus Pirituba. Eu vou dar continuidade na apresentação sobre gestão de riscos, né? E vou continuar os processos aqui, de acordo com o que meu colega Gabriel, meu colega Gabriel acabou terminando aí. Bom, agora eu vou falar para vocês da análise qualitativa dos riscos, né? Dentro do planejamento, você já definiu o que é um risco baixo, o que é um risco médio e o que é um risco alto, né? Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que priorizar os riscos de acordo com a análise do cruzamento da probabilidade e impacto dos mesmos, né? E com isso a gente vai definir quais riscos serão tratados e analisados de forma qualitativa. Aqui embaixo, a gente pode ver um gráfico que ilustra muito bem isso, né? Onde mostra tudo que é o risco baixo está aqui no quadrante verdinho. Tudo que está no risco médio está no quadrante amarelo. Né? Tudo que está no risco alto está no quadrante vermelho. Ou seja, tudo que está aqui nesse quadrante vermelho é o que a gente precisa dar muito mais atenção. Bom, pessoal, eu já falei para vocês da análise qualitativa. Agora eu vou dar um exemplo aqui prático, né, bem prático aí do nosso dia a dia, usando análise quantitativa, né, onde a gente separou aqui, onde eu separei como a decisão que eu preciso tomar, né, no caso é desenvolver projetos de uma obra, né, e aí qual vai ser o custo da minha decisão? Né? Se eu fizer internamente, eu vou ter um custo aqui de 100 valores, né? 100 reais, vai, por exemplo, 100 mil reais. Vou ter um custo aqui de 100 mil reais. E se eu fizer internamente, com base em históricos e cálculos probabilísticos, eu tenho 40% de chance de atrasar. Né? Se eu atrasar, eu tenho que pagar uma multa para o meu fornecedor, ou para o meu cliente, no caso. Então, eu já tenho o custo interno de menos 100 mil, né? Tenho a probabilidade de atrasar em 40%, e se eu atrasar, eu vou gastar aqui mais 100 mil. Né? Porém, em contrapartida, fazendo internamente, eu ainda continuo tendo o custo de menos 100 mil, né? Vou ter que gastar esses 100 mil de qualquer jeito, mas eu tenho 60% de chance de entregar isso pontualmente. Né? E se eu entregar pontualmente, eu vou ter um lucro de 80 mil. Certo? E eu tenho também o custo da decisão de fazer externo. Se eu for fazer externo, eu vou ter um custo de 50 mil reais. Porém, com base em históricos e cálculos probabilísticos, eu sei que eu tenho 80% de chance de atrasar. Se eu atrasar, minha multa continua sendo 100 mil. Né? E, em contrapartida, né, fazendo externo, continuo tendo o custo de 50 mil. Tenho 20% de chance aí de atrasar isso. Porém, se eu for pontual, eu tenho saving também de 80 mil. Né? Então, analisando todas essas etapas, todas essas possibilidades, eu venho aqui para o custo do cenário. Se eu for fazer interno e atrasar, eu vou ter um custo de 200 mil. Né? Se eu for fazer interno e for pontual, eu vou ter um custo de 20 mil. Se eu for fazer externo e atrasar, eu vou ter um custo de 150 mil. Agora, se eu for fazer externo e entregar pontualmente, eu vou ter um lucro ainda de 30 mil. Mas as chances de eu entregar isso no prazo são muito pequenas. Né? Apenas 20%, né, de probabilidade de entregar isso dentro do prazo. Ou seja, está fora. Né? Essa é uma decisão que eu não tomaria. É praticamente dar um tiro no escuro. Né? Em termos práticos, corram dessa decisão. Eu partiria aqui para fazê-lo internamente, né?
e tendo essa probabilidade de 60%. Eu acredito que seja o mais próximo aí da realidade. Ok? Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade na análise quantitativa, eu organizei isso agora numa tabela, né? E eu até coloquei um texto aqui, análise numérica sobre os efeitos dos riscos selecionados sobre o projeto. Então aqui fica muito mais claro para todos enxergarem, né? Qual o custo da minha decisão, como eu falei para vocês, é o custo da execução de projetos interno ou externo, né? Um projeto de uma obra civil. Então vamos lá. Se eu vou fazer internamente, eu tenho um atraso. E atrasar, né? Eu tenho 40% de chance de atrasar isso. Então eu vou ter um custo do cenário de menos 200. Então, vou ficar devendo lá menos 200 mil. Né? Se eu for pontual, eu tenho 60% de chance de ser. Né? Vou ter um custo aí de menos 20. Se eu for fazer externo e atrasar, eu tenho um custo de menos 150. Se eu for fazer externo e for pontual, que tem uma chance muito pequena de ser pontual, ainda tem um lucro aí de 30. Né? Aí, fazendo essas contas, no final, eu vou chegar num número que a gente chama de valor monetário esperado. É o que eu vou gastar, né? É o que eu vou desembolsar ali em todos esses cenários. Então, o meu valor monetário esperado fazendo internamente, ele está em menos 92 mil. E o meu valor monetário esperado, que nada mais é do que a soma, né, desses dois números aqui, o 120 mais 6, se eu for fazer externo, é de menos 114. Então, nesse cenário, analisando numericamente, a minha decisão partiria para fazer interno. Bom, pessoal, dando continuidade aí, agora eu vou falar para vocês sobre o processo de planejar respostas aos riscos. Né? Agora que eu sei que eu quantifiquei, eu qualifiquei os meus riscos, né? Eu já tenho isso muito claro, né? Tenho isso mapeado. O que eu vou precisar fazer? Segundo o PMBOK, a gente precisa ter uma resposta para esse risco. Né? Então, eu preciso desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Então, eu tenho as possibilidades de eliminar, que é evitar totalmente o risco. Eu tenho a possibilidade de transferir, que é passar essa responsabilidade, ou custo, ou impacto disso, para um terceiro. Né? Seja para o cliente, seja para o fornecedor, enfim. Tem meios para se fazer isso contratualmente. Ou eu posso mitigar, né? Eu posso reduzir a probabilidade daquele risco acontecer. Então, é uma ação que pode ser realizada independente do risco ocorrer ou não. Eu mitiguei, né? Eu tomei ações preventivas, eu fui profilático, né, para evitar que esse risco aconteça. Então, eu tenho a opção de mitigar. Ou, simplesmente, eu posso aceitar. Né? Por exemplo, se for um risco por exemplo, uma lâmpada queimar no meio do caminho e não tem nenhum impacto financeiro, tem um impacto financeiro muito baixo no projeto, às vezes não vale a pena a gente gastar tempo com esse tipo de risco. Então eu acabo aceitando. Eu sei que essa lâmpada pode queimar a qualquer momento, mas eu tenho lâmpada no estoque e posso trocá-la também. Então eu vou deixar ela funcionando. Então, e nesse aceitar eu tenho duas maneiras, a passiva e a ativa. A passiva, não faço nada, né? Eu apenas documento esse risco, né? E lido com o problema caso ele ocorra. Queimou, eu vou lá e troco, né? Aí só deve ser utilizado se todas as opções forem esgotadas ou o custo, se fosse para mitigar ou eliminar, seja maior que o custo do risco. É o exemplo da lâmpada, né? Tão barato que não vale a pena gastar tempo com isso. Né? O tempo é muito mais caro. Ou ativo, né? Que criar uma reserva de contingência, tempo, dinheiro, recursos, pessoas, enfim, para ser utilizado caso o risco ocorra. Né? Eu tenho essa opção também. Bom, agora, pessoal, agora que a gente já quantificou, qualificou, né, a gente já viu as possíveis respostas que a gente pode dar para um risco, a gente agora cria uma matriz. Né? E nessa matriz, a gente coloca o nosso risco. Por exemplo, para eu executar um desenho técnico de um determinado projeto, eu preciso de um projeto de estruturas. Eu preciso do TQM. Então, esse TQM, TQS, desculpa. Eu preciso desse TQS. Esse TQS não chegou, e assim, eu preciso de um equipamento robusto para isso. E se o equipamento não chegar, o que acontece?
eu vou atrasar, né, esse equipamento, eu categorizei ele como um risco de prazo. Né? Se não chega esse software e esse equipamento, eu não consigo fazer o projeto, eu não consigo começar. Então eu classifiquei ele como um impacto alto, né? Uma probabilidade disso acontecer alta. E se acontecer, qual é a minha resposta? Eu vou transferir. Né? Nessa RFP que eu escrevi para comprar o software e o equipamento, eu coloquei uma multa para o fornecedor em caso de atraso. Então, se ele atrasou, ele vai me pagar uma multa. Então, essa é a minha resposta ao risco. Inclusive, todo risco ele precisa ter um dono. Né? Nesse caso aqui, eu classifiquei o líder técnico como dono. E o prazo final para a entrega desse equipamento eu coloquei como março. Aí a mesma coisa lá embaixo. Eu comprei esse equipamento, comprei o TQS, software é de fora, eu vou ter um custo alto e assim, se o dólar tiver alto, o que acontece? Aquilo que eu estimei já vai estar fora. Então eu coloquei lá a categoria como o custo, né, o impacto médio, a probabilidade de acontecer média, porque o dólar está variando bastante, né? A resposta, eu aceito ativamente. Detalhe, eu crio uma reserva de contingência. Né? Se eu precisar de dinheiro, se o dólar variar para cima, eu tenho uma reserva de contingência, eu pego parte dessa reserva e uso para comprar esse software. O dono é o gerente de projeto e o prazo abriu. Agora um risco que nem sempre é mapeado nos projetos, né? A desmotivação da equipe. Você tem uma obra para entregar, você tem 8 meses para entregar um empreendimento grande e a tua equipe está desmotivada, principalmente a equipe de gestão, né? Os caras que estão ali no campo controlando a galera. Então, para mim esse é um risco alto, né? Eu categorizei como RH, um impacto alto, a probabilidade baixa, né? Que você vai trabalhar isso antes, você sabe que a equipe desmotiva fácil, você vai trabalhar isso, você vai ter técnicas de liderança, né? Junto com recursos humanos para poder deixar esse pessoal motivado e tirar o melhor deles, né? A resposta é mitigar, porque eu estou usando RH para me ajudar nisso, né? E a ação, né? Que é o detalhe, é promover uma ação de clima. Né? Ter reuniões, engajar a galera, fazer com que eles participem do projeto ativamente. Então, o dono RH é quem vai me ajudar a fazer isso, e o prazo janeiro. Outra coisa, em empresas projetizadas, a gente sempre sofre aí com recurso, né? Recurso humano. Sei que é meio errado falar recurso humano, pessoas, né? Mas a gente acaba sofrendo um pouco aí para ter esse recurso, dependendo do projeto. Às vezes o cara está alocado em um outro, o GP do outro projeto não quer liberar, enfim. E você estava contando com aquele recurso, aí já não tem, você tem que correr de última hora. Então, esse eu categorizei como um risco alto, né, um impacto alto. A probabilidade média disso acontecer é comum acontecer, então eu deixei como média. A resposta é eliminar, né, ter uma segunda opção. E o detalhe, acordo prévio com a gerência funcional ou a gerência de outro projeto aí que esse recurso esteja alocado. Né? O dono, sponsor, é o patrocinador. Ó, o patrocinador precisa daquele recurso que ele domina, tem tal e tal competência, esse cara vai me ajudar durante meu projeto. Então o sponsor mandou, veio de cima para baixo. Infelizmente, em alguns casos, só funciona assim. E o prazo final, julho.